Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Patrick Babb, que tem mais de 40 anos de experiência na mídia e já fez reportagens em lugares como os Balcãs, Afeganistão, Rússia e Ucrânia. Ele também é autor de um best-seller na Alemanha, o livro Dos Dois Lados da Linha de Frente. Então, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por me convidar para esse programa, Glenn. É uma grande honra para mim. Obrigado. Bem, imagino que sua longa experiência no jornalismo e também seu livro, no qual você relatou, como o título sugere, os dois lados da linha de frente na guerra da Ucrânia, lhe proporcionam algumas percepções interessantes. Porque essa guerra é em grande parte dupla. Quero dizer, é uma guerra no campo de batalha, mas também, em grande medida, uma guerra de narrativas. Ou seja, vemos que jornalistas agora tendem a agir como guerreiros da informação em apoio a certas narrativas, o que torna esse um tema muito difícil de cobrir. Mas antes de entrarmos nas narrativas, gostaria de saber como você enxerga essa guerra, porque há muitos esforços para apresentá-la apenas como uma guerra russo-ucraniana. Esse geralmente é o título. Mas você entende a guerra em diferentes níveis? Sim. Precisamos enxergar esta guerra em três níveis. Em primeiro lugar, há o conflito militar ao longo da linha de frente de 1.300 quilômetros. O segundo nível é a guerra econômica mundial contra a Federação Russa, com mais de 29.000 sanções contra a Rússia. E o terceiro nível, que está relacionado aos meus ex-colegas, é a guerra de propaganda. Portanto, em todos esses três níveis, há diferentes pontos que precisam ser considerados. O primeiro é a guerra civil ucraniana, entre a parte leste do país e a parte da Galícia. O segundo nível é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, que começou, eu diria, em abril de 2014, na primeira fase até 2022, e depois continuou com o ataque da Rússia. In the first epoch until 2022, and then went further with the attack of Russia in trying to help those separated republics, Lugansk. Ao tentar ajudar aquelas repúblicas separatistas, Luhansk e Donetsk, contra os ataques do governo em Kiev. O terceiro nível é a luta entre o mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, e os países do BRICS e os países emergentes no sudeste do globo. O quarto é a guerra econômica entre o Ocidente coletivo e todas as outras regiões do Sul global. E o último nível é uma luta de classes dentro dos países ocidentais, as elites contra seu próprio povo. Porque, nesta guerra, há uma transferência de riqueza e meios econômicos das pessoas trabalhadoras para as elites econômicas, e da Europa para os Estados Unidos. E como você vê o desenvolvimento do conflito agora? Porque parece que mudou muito nos últimos, pelo menos, 6 a 9 meses. Sim, estive no local várias vezes, em ambos os lados. E o que se pode ver lá é que o que acontece no terreno é, na maioria das vezes, diferente da cobertura da mídia no Ocidente, especialmente na Alemanha. E provavelmente na Noruega também. As tropas russas estão avançando cada vez mais, passo a passo, muito lentamente. E o que os planejadores militares do Ocidente geralmente não entendem é que os militares russos não querem conquistar áreas ou territórios. Eles querem destruir o inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu na região de Kursk, na parte central da linha de frente antes de Donetsk, e também em Bakhmut. Front line before Donetsk and in Bakhmut as well. So Russia comes forward and the time plays. Então a Rússia avança e o tempo joga a favor dos russos. Hoje li que um assessor sênior do Kremlin falou sobre as regiões ao redor de Odessa e Kharkiv. Ele disse que essas pessoas deveriam tomar seu destino em suas próprias mãos. E isso significa que a Rússia manterá todas as áreas da Ucrânia que estão ocupadas neste momento. E na parte central da Ucrânia, eles querem uma espécie de área neutra.
Ou querem organizar referendos para deixar as pessoas decidirem o que querem, se querem se alinhar ao Ocidente ou ao Oriente. E tenho muita certeza de que as pessoas em Kharkiv e em Odessa, por exemplo, votarão em sua maioria para retornar à Rússia. O que você mencionou sobre Kursk? Esse é um dos desafios, e na minha opinião, um desafio autodestrutivo, de ficarmos presos às nossas próprias narrativas. Como você disse, as pessoas frequentemente assumem que tudo se resume ao território que você controla hoje. Mas em uma guerra onde não há diplomacia e nenhuma disposição para fazer qualquer tipo de compromisso, como fizemos, boicotando a diplomacia com os russos, ela se torna uma guerra de atrito, em que, como você disse, o objetivo é destruir o inimigo. Agora, vi pessoas como o ex-primeiro-ministro sueco, Carl Bildt, argumentando, olhem para os russos, quanto tempo eles levaram para retomar Kursk? Porque aparentemente é assim que diplomatas falam hoje em dia. Mas o ponto principal era que, sabe, os ucranianos estavam em uma posição muito vulnerável e exposta ali. Eles tiveram enormes baixas. Para os russos, isso acabou se tornando quase uma oportunidade de desgastar as forças ucranianas. Então parece que muitas vezes nos iludimos. E novamente, também acho que essa é uma guerra de narrativas. É muito difícil apresentar qualquer argumento, porque minha posição sobre a Ucrânia desde 2014, e na verdade, desde 2004, mas especialmente 2014, tem sido muito consistente. Como sempre disse, não tentem empurrar a OTAN para dentro da Ucrânia, porque a Rússia veria isso como uma ameaça existencial e destruiria a Ucrânia, assim como os Estados Unidos destruiriam o México para impedir que a China instalasse bases militares lá. Então sempre achei que essa era uma posição pró-Ucrânia, pois significava não destruir a Ucrânia mantendo seu território e seu povo. Mas é impossível fazer esse argumento na Europa, porque isso coloca parte da culpa na OTAN. E se você faz isso, então está apoiando a narrativa do Kremlin. É propaganda russa. Em contraste, se você defende a expansão da OTAN, a derrubada de Yanukovych, o enfraquecimento de Minsk, o boicote a Istambul e a oposição a negociações e à diplomacia, todas essas políticas são definidas como apoio à Ucrânia, mesmo que raramente tenham sido apoiadas pela maioria dos ucranianos e tenham levado a Ucrânia ao matadouro. Então é muito estranho que essa seja a única posição ucraniana aceitável. Só estou me perguntando, como você entende as narrativas que foram construídas em torno desse conflito, nas quais, na minha opinião, acabamos ficando presos? Sim, nós ficamos presos. Os líderes europeus levaram seus próprios países a um beco sem saída e agora se recusam a voltar atrás porque teriam que explicar ao seu povo que cometeram muitos erros. Quero dar um exemplo. Podemos aprender com Ivan Khachanovsky e seu excelente livro sobre o massacre da Maidan que diplomatas e políticos ocidentais estiveram envolvidos na preparação dos assassinatos na Maidan. Isso é um caso de criminalidade. É um caso de assassinato em massa. Portanto, eles precisam ser levados à justiça, inclusive políticos alemães como o nosso presidente, Steinmeier. Ele esteve profundamente envolvido no espetáculo da Maidan. E é por isso que os políticos ocidentais não querem fazer isso. Eles não querem assumir responsabilidade. E assim, eles estão levando seus próprios países cada vez mais fundo nessa guerra. E cometeram o pior erro, segundo a historiadora americana Barbara Tuchman, que um político pode cometer. Subestimaram o inimigo. Achavam que teriam facilidade na Ucrânia contra a Rússia, mas não foi assim. O motivo é que não são bem informados. Não sabem nada sobre a Rússia. Não sabem nada sobre a Ucrânia. Não têm compreensão desse conflito. Estão tentando avançar seus próprios interesses, interesses ocidentais. E há dois níveis de interesse. Querem enfraquecer a Rússia e, no final, dividir a Rússia em vários pequenos estados para obter os minerais e recursos naturais da Rússia. The natural resources of Russia. And on the second level,
E em um segundo nível, o capitalismo sempre busca garantias. Eles precisam de novas, corretas garantias. E você pode conseguir garantias na Ucrânia. Os minerais, mas especialmente a terra negra, que é muito, muito fértil e muito boa para a produção agrícola. Mas ao fazer isso, eles estão destruindo os agricultores de toda a Europa, porque nenhum agricultor europeu, na Alemanha, França ou Holanda, consegue produzir pelos preços baixos que são possíveis na Ucrânia. Então, eles estão favorecendo as grandes empresas agrícolas como a Monsanto. E isso é sempre uma transferência de dinheiro e riqueza dos produtores, dos agricultores, para as grandes empresas e da Europa para os Estados Unidos. Mas como você explica a mudança rápida ou dramática de sentimento entre os líderes europeus? Porque se você voltar a 2008, quando o governo Bush pressionou para oferecer a adesão da Ucrânia à OTAN, houve uma grande resistência, não só dentro da própria administração dele e do próprio diretor da CIA, mas também dos europeus. Pelo Wikileaks, há muitos alertas de diplomatas e embaixadores franceses e alemães. Acho que foi por essa época que Angela Merkel se referiu a isso como algo que Moscou interpretaria como uma declaração de guerra. Moscow would interpret it as a declaration of war. There was, again, it's not a contested issue. Novamente, não é uma questão contestada o quanto os europeus tentaram resistir, e eles acabaram com esse compromisso em que, bem, ofereceriam uma futura adesão, mas não ofereceriam um plano de ação para adesão. Ou seja, não estão colocando um cronograma para nada. Mas se você vai desse ponto até agora, onde mesmo com a guerra perdida, os europeus se recusam a tirar a expansão da OTAN da mesa, mesmo que restaurar a neutralidade da Ucrânia tenha que ser a base de qualquer acordo de paz aceitável. Mas ainda assim, o que nossos próprios líderes disseram há apenas alguns anos agora é denunciado como propaganda russa. Como você entende essa grande mudança por parte dos europeus? É só uma insistência em políticas fracassadas? Como você explica isso? Porque isso é realmente notável. Sim, eu acho que os líderes políticos na Europa, especialmente na Alemanha, perderam o contato com a realidade e vivem em sua própria bolha. O motivo é que temos uma nova geração de políticos que não tem memória da época de guerra. Eles não entendem o que é guerra. Tratam a guerra como se fosse um jogo de computador ou algo assim. Eles não sabem o que a guerra realmente significa. Essas pessoas fizeram carreira muito ligada a organizações transatlânticas. Eles não são bem educados e não teriam conseguido fazer carreira em empresas econômicas, em teatros ou em qualquer outro lugar. A política é o único caminho para eles terem uma carreira sem uma boa educação. Portanto, as carreiras dessas pessoas estão ligadas a organizações transatlânticas como o German Marshall Fund, Atlantic Brücke, Young Global Leaders ou as fundações Soros, as fundações do bilionário George Soros, como a Renaissance Foundation e assim por diante. E eles tentaram impulsionar suas próprias carreiras com organizações transatlânticas. As pessoas em Washington sabem disso. E eles não escolheram os jovens acadêmicos muito bons ou os jovens acadêmicos autoconfiantes. Eles escolheram os acadêmicos de segunda linha, que sabiam que a única maneira de fazer carreira era com a ajuda do irmão mais velho nos Estados Unidos. E agora temos essas elites em todos os lugares, na vida acadêmica, nas igrejas, nas escolas, nas universidades, na mídia, na administração pública e política, e nas chamadas organizações não governamentais, que na maioria das vezes são dirigidas e financiadas por governos ou por organizações supranacionais como a Huawei. Então, se quisermos mudar essa política em relação à Rússia, precisamos de uma troca dessas elites. E esse é um processo de 20, 25, até 30 anos. Bem, a sociedade civil deveria servir como um contrapeso ao poder do governo. Acho que esse é um grande problema que temos visto, especialmente nos últimos 40 anos,
que é o sequestro da sociedade civil. A ideia de que o governo deve financiar e organizar a sociedade civil. A linha entre isso e uma sociedade muito totalitária, se não propagandística, é muito tênue, e não acho que eles estejam equilibrando isso nada bem. Mas, considerando que você esteve realmente na linha de frente em Donbass e na Ucrânia, desde o início disso tudo, como você percebeu a mudança na narrativa da mídia? Porque eu me lembro que no início de 2014, havia jornalistas ocidentais, até mesmo grandes como a CNN, demonstrando empatia pelo sofrimento dos ucranianos. Eles relatavam como estavam sendo bombardeados pelo próprio governo. Sabe, a alienação, como depois de serem mortos pelo próprio governo, eles queriam autonomia ou até independência. Mas então, em algum momento, pareceu que perceberam que a simpatia pelo sofrimento dos ucranianos em Donbass se traduziria em uma visão negativa das novas autoridades apoiadas pelo Ocidente em Kiev. Então, de repente, tudo isso foi simplesmente desligado. E achei isso bastante notável. De repente, todas as pessoas sobre as quais eles haviam relatado anteriormente se tornaram quase agentes da Rússia. Elas não tinham vontade própria, estavam apenas ali servindo ao Kremlin. Então, o que aconteceu com todas aquelas pessoas sobre as quais eles mesmos realmente reportaram? Novamente, não era a mídia russa, era a mídia ocidental, relatando o que estava acontecendo com o povo em Donbass pelo governo que ajudamos a instalar. E de um dia para o outro, tudo acabou. Como você vivenciou isso? Meio ano atrás, a revista alemã Focus e a revista britânica Economist relataram que as áreas ocupadas pela Rússia são uma espécie de prisão. Mas eu estive lá e conversei com as pessoas e o que ouvi foi: nós nos sentimos libertados pelo exército russo. O exército russo, os soldados russos são nossos amigos e esperamos tempo demais. Putin deveria ter vindo em 2014. Um ponto de vista completamente diferente. Meus ex-colegas da mídia não entendem isso porque não querem entender. Isso vai contra os interesses deles. Bem, até a primavera de 2014, a mídia pública na Alemanha tinha correspondentes no local. Public media in Germany had correspondents on the ground. And when the civil war started, they took their correspondents. E quando a guerra civil começou, eles retiraram seus correspondentes. Fizeram exatamente o oposto do que significa cobertura jornalística. Você tem que estar no local. Hoje a ARD, para a qual trabalhei por 40 anos, tem uma correspondente em Moscou. Ela nunca esteve em Donbass. O que é isso? Isso não é cobertura jornalística, isso é uma merda. Desculpe. E acho que precisamos enxergar diferentes níveis. Em primeiro lugar, a influência da propaganda. A propaganda da OTAN é muito forte. E você pode encontrar essa propaganda nas administrações da mídia. Porque para fazer carreira na mídia, você precisa se alinhar com as elites políticas. É impossível fazer carreira na mídia sem a ajuda das elites políticas. Um editor-chefe não fará nada contra os interesses das elites políticas. E ele também alertará os freelancers para não fazerem isso. Como freelancer, você é pago após a transmissão, de acordo com os minutos transmitidos ou linhas impressas. E você precisa descobrir o que seu chefe vai querer amanhã. Então, a única maneira de ganhar dinheiro, você precisa pensar no que seu chefe vai se interessar amanhã de manhã. Então eu faço uma proposta. Vou oferecer algo que ele queira amanhã. Estou tentando me alinhar com os interesses dos meus chefes. Por outro lado, os donos dos jornais têm permissão para definir a posição política dos editores. E se eu não concordar, tenho que deixar este jornal, este periódico. Então o interesse econômico é o ponto mais importante nisso. Por outro lado, devemos ter em mente a influência da digitalização. O trabalho jornalístico hoje é feito em frente ao computador. A maioria dos colegas toma o que vê na internet como realidade, mas não é. Na internet você só vê o que outras pessoas publicaram de acordo com seus próprios interesses, sua própria propaganda e sua própria posição.
Se você quer descobrir o que realmente acontece no local, precisa ir até a região e abrir os olhos. E isso é algo que a maioria dos jornalistas não faz mais. And this is something most journalists don't do anymore. No, I think you're correct. I think we're selecting or creating. Acho que você está certo. Acho que estamos selecionando ou criando mídia apenas para servir a narrativas hoje em dia. Além disso, achei o caso da Crimeia fascinante, porque quando a Crimeia se separou e se juntou à Rússia, cerca de 75% da marinha ucraniana na Crimeia, 75% dos marinheiros, abandonaram o exército ucraniano. A maioria deles simplesmente tirou o distintivo ucraniano e colocou o russo, e foi isso. E sabe, todas as pesquisas mostraram que a grande maioria das pessoas apoiava isso. Não importava a etnia, russos, étnicos, ucranianos, tártaros, todos. Isso foi reconhecido como um fato. Across the boards, but this was recognized as a fact. But then I noticed when you have the media. Mas então percebi, quando a mídia agora só persegue narrativas, se você aponta esses fatos, tudo que eles ouvem, então você está arrumando desculpas para isso. Você está legitimando isso. Você está justificando isso. Isso é a única coisa que eles ouvem. Então você precisa criar seus próprios relatos na mídia para contrapor a realidade. E não, é realmente chocante. Mas eu queria saber como você vê a mídia alemã, então. Você vê grandes... Porque essa não é nossa primeira guerra, claro, como europeus. Tivemos a Iugoslávia, o Afeganistão, tudo isso. Mas como a mídia alemã mudou como resultado da guerra na Ucrânia? As a result of the Ukraine war. Well, I explained the cause. Bem, eu expliquei as causas e, tenho que dizer que meu pai era operário. E eu era um dos poucos jornalistas e editores das classes mais baixas. A maioria dos colegas eram filhos e filhas de dentistas, altos funcionários administrativos, gerentes e assim por diante. E essas pessoas trazem para as redações as visões de suas classes. Eles têm um ponto de vista, e esse é o ponto de vista das classes altas. Mas isso não é a realidade. E essas pessoas têm interesse econômico em continuar a guerra. Querem esperar que vão conseguir o... That they will get the stock funds of their parents, and in a good stock fund, os fundos de ações dos seus pais. E em um bom fundo de ações você pode encontrar ações de empresas militares e indústrias militares. Então esses editores têm interesse em continuar a guerra. Mas eles dizem ao povo, precisamos ajudar os pobres ucranianos contra o malvado Putin. Esse é um ponto. E no início da guerra em 2014 tínhamos uma cobertura midiática adequada na ARD, mas isso acabou com o Maidan. No final do Maidan, não havia mais cobertura adequada da mídia. E eu acho que os gestores da mídia, os líderes políticos, os líderes militares, os oficiais e os grandes chefes, os gestores das empresas, estão fazendo acordos secretamente em sociedades como o Rotary, clubes secretos. E eles se encontram lá e discutem os próximos passos. and they are discussing the next steps. And then everybody goes out in his organization and is... Então todo mundo volta para sua organização e diz aos funcionários o que fazer no dia seguinte. Um ex-colega de uma grande revista alemã que cobriu a guerra na Geórgia em 2008, o Maidan, e o início da guerra civil na Ucrânia, me contou que ele fez a reportagem corretamente. Depois, os editores-chefes mudaram completamente o artigo dele. Tiraram algumas partes e colocaram outras, e foi assim que foi publicado. Quando ele voltou para a Alemanha para iniciar uma discussão sobre o que havia acontecido, os editores-chefes sentaram-se à sua frente, todos sorrindo, e não disseram nada. Então, eles fazem parte da máquina de propaganda, esse é o ponto. E eles estão ligados a organizações transatlânticas, gestores de mídia e políticos. Eles fazem isso, por exemplo, em clubes de tênis. É assim que as elites funcionam. in tennis clubs, for example. This is how elites work. But you yourself don't seem to fit into this. Mas você mesmo não parece se encaixar nessa classe de jornalistas. Não me entenda mal, você tem décadas de experiência como jornalista, mas você realmente foi a campo, reportou da linha de frente e novamente adotou uma visão mais objetiva.
Como isso é visto na Alemanha? You took a more objective view. How is this treated in Germany? Well, I never made a big career. I was just an Bem, editor, eu nunca tive uma grande carreira. and I started Fui apenas um editor, nada mais. journalistic work, Comecei meu trabalho jornalístico na chamada imprensa alternativa no final dos anos 70. and we tried to Tentamos criar com pequenas revistas, revistas locais e regionais, uma nova cultura jornalística ao lado da grande mídia, porque tínhamos um ponto de vista diferente. Éramos mais voltados para questões de paz e ecológicas e não encontrávamos isso na grande mídia. Então criamos nossa própria mídia. Um resultado disso na Alemanha foi o chamado Tageszeitung em Berlim, que hoje mudou completamente. Hoje é mídia tradicional, mas naquela época, cerca de 45 anos atrás, era um jornal completamente diferente. Então tem um espírito de oposição em minha mente, o que me ajudou a sobreviver no sistema. Mas a radiodifusão pública na Alemanha mudou completamente desde... public broadcaster in Germany changed completely from um, a journalistic board full of discussions. Uma redação jornalística cheia de discussões se tornou uma redação que espalha propaganda e narrativas da OTAN. Mudou completamente. Não existe mais um verdadeiro espírito jornalístico na grande mídia na Alemanha. Journalistic spirit in mass media in Germany anymore. How about I guess the German political class? E quanto à classe política alemã? Recentemente conversei com Michael von der Schulenburg. Ele esteve nas Nações Unidas por 34 anos, se não me engano, ocupando cargos importantes, e agora ele é um eurodeputado, membro do Parlamento Europeu. E ele está bastante, digamos, horrorizado, ou pelo menos preocupado, com a direção do governo alemão. E você também viu, obviamente, pessoas como Annalena Baerbock, mas também viu na TV muitos generais alemães aparecendo. Por exemplo, discutindo a invasão de Kursk. Como isso foi uma humilhação para a Rússia, porque foi onde a Alemanha esteve na Segunda Guerra Mundial. E agora, claro, você tem o Merz entrando em cena. And now, of course, you have Merz coming in. He made a speech where he said that Russia didn't only attack. Ele fez um discurso em que disse que a Rússia não atacou apenas a Ucrânia, mas também a Europa, e que agora a Alemanha precisa se armar. Novamente, tudo isso era algo que preocupava muito von der Schulenburg. Eu só estava me perguntando, como você explica essa transformação nas últimas décadas? Quando pensamos em políticos alemães, geralmente os vemos como discretos, cautelosos, frequentemente associados à Ostpolitik, tentando tranquilizar em vez de confrontar e dissuadir. Como você explica essa mudança tão dramática? Porque eu certamente nunca vi isso em toda a minha vida. I have certainly never seen this in my lifetime, though. Recently, I visited Recentemente participei apenas como convidado de uma mesa de discussão com o embaixador russo Sergei Nekayev aqui na Alemanha. Ao final da discussão ele disse, se vocês pressionarem a Rússia, temos meios de revidar. E isso é uma ameaça. Ele explicou, se vocês chegarem muito perto da Rússia, começaremos uma guerra nuclear. Por outro lado, as principais elites alemãs não conseguem prever os resultados de suas decisões. Elas estão em um estado de cegueira apocalíptica. Não conseguem enxergar isso. Às vezes explico isso como uma espécie de síndrome de Nero. Elas estão começando incêndios porque isso as faz felizes. Querem ver o mundo queimar. because that makes them happy. They want to see the world burn. And this is an expression. E isso é uma expressão ou um sinal de uma elite que é muito, muito narcisista e perdeu o contato com a realidade. Eles vivem numa bolha e suas próprias carreiras dependem de outros dentro dessa bolha. Eles querem permanecer na bolha e precisam alimentar a russofobia e os ressentimentos anti-Rússia, porque querem colocar o público alemão em um estado de histeria de guerra. Eles querem impedir que as pessoas na Alemanha vejam que suas próprias elites cometeram tantos erros que levaram o país inteiro à beira de um abismo. E assim eles continuam insistindo, porque querem permanecer no poder no futuro. Esse é o pano de fundo que eu vejo. Stay in power in the future. That's the background I see.
How is this affected, I guess, beside the war? Como isso está afetando, eu acho, além da guerra, como isso está afetando os direitos dentro da Alemanha? Porque ouvimos histórias sobre a Alemanha, por exemplo, proibindo bandeiras russas e soviéticas no dia da vitória. E também ouvimos histórias sobre turistas russos tendo seus bens confiscados. Novamente, estou me baseando apenas em reportagens da mídia. Você tem alguma percepção de como essa guerra está afetando a sociedade civil de fato? Vejo que, neste país pelo menos, costumávamos ter tradições. Não acreditávamos em punição coletiva. Mas começamos então a adotar novas narrativas, que diziam que todos faziam parte da máquina de guerra de Putin. Então, se você é um atleta, faz parte da máquina de guerra. Se você é jornalista, se é escritor, pode até estar morto há muito tempo, como Dostoiévski, pode ser um jogador de xadrez, um turista. Todos estão, de alguma forma, conectados à máquina de guerra ao legitimar a Rússia ou normalizá-la. E, de repente, o ódio passou a ser efetivamente aceito. Toda a fachada liberal de odiar russos, de que, sabe, estávamos apenas preocupados com valores, tudo isso meio que desapareceu e uma russofobia muito feia surgiu. Você viu o mesmo na Alemanha? Sim, não existe mais liberdade de expressão na Alemanha. O artigo 5 da nossa Grundgesetz não existe mais na prática política. Eu sou apenas um exemplo. Após minhas investigações em Donbas, perdi 2 contratos de docência em universidades, um em uma universidade privada e outro em uma universidade pública em Kiel. Para mesas redondas e palestras de dissidentes na Alemanha, não conseguimos salas ou auditórios para realizar esses eventos. Em todos os lugares onde há dinheiro público envolvido, recusam-se a nos ceder espaços quando se sabe publicamente que você é um dissidente voltado para a liberdade e a paz. Freedom and peace. You come under pressure in Germany today. Hoje, na Alemanha, você sofre pressão na sua empresa ou na administração. E a maioria das pessoas tem contratos de 1, 2 ou 3 anos. Assim, você pode rescindir o contrato a qualquer momento, da forma que quiser. Vivemos um clima de raiva e restrições públicas na Alemanha. E os políticos, o governo, estão usando o sistema judiciário, promotores públicos e a polícia para reprimir dissidentes. Isso é um claro sinal de ditadura. A Alemanha de hoje não é mais uma democracia, é uma espécie de democracia de fachada. O cartel político dominante e o cartel partidário sequestraram as instituições políticas. Como é bem? Você descreveu isso como uma bolha, e vamos defini-la assim. Esse é o principal problema. É assim que os jornalistas, a classe política, simplesmente se cercam, repetindo as mesmas narrativas uns para os outros. Como você acha que é uma pergunta difícil? Mas como você sai dessa bolha? Como você, digamos, retorna à normalidade? Porque nossas sociedades estão ficando menos livres, estão ficando bastante feias em termos de como as pessoas falam sobre guerra e também muito menos seguras. Estamos dando passos enormes agora em direção a uma guerra direta com a maior potência nuclear do mundo. Então parece que isso é de enorme importância, sair dessa bolha. Mas novamente, você é o jornalista, como você faz isso? Again, you're the journalist. How do you do this? When I'm on the ground in a war zone. Quando estou em uma zona de guerra, bem, lá você tem problemas reais. Você está sempre de olho em armas. Precisa ficar atento a minas borboleta ou outra coisa, como drones. E desse lado, as pessoas nas redações me parecem completamente loucas, distantes da realidade. Elas não sabem o que está acontecendo no local. Não têm ideia do que é a realidade. Mas, em geral, acho impossível reformar esses meios de comunicação, essas instituições e as emissoras públicas. Estão completamente perdidas. Precisamos de novos meios de comunicação. E você pode encontrar isso. Você está organizando um novo tipo de mídia com seu blog, Glenn. E na Alemanha você tem o Nachdenkseiten, Overton Magazine, temos Milena Peradovich, e tudo isso, todos esses videoblogs e empresas de mídia alternativa.
companies, and this is the only way I see. And personally, E essa é a única maneira que eu vejo. Pessoalmente, sempre me senti muito distante dessas pessoas que se alinhavam com as administrações e as redações. Foi por isso que sempre fui para zonas de guerra e países estrangeiros. Eu queria me alinhar com a realidade. Queria aprender com outras pessoas. Seria um grande avanço se os jornalistas pudessem aceitar que pessoas em outras regiões do mundo têm experiências diferentes e chegam a conclusões diferentes. Mas eles não enxergam isso. Eles estão impondo seus próprios conceitos à realidade. Eles não relatam a realidade. Relatam seus próprios preconceitos. Esse é o ponto. they report their own prejudices. That's the point. Yeah, we had the same in this country in the past, many. Tivemos a mesma situação neste país no passado. Muitos jornais, muitos canais de TV, eles tinham perspectivas diferentes. Você podia sentir uma discussão, um debate ali. Mas o que é notável é que ainda existem muitos jornais e canais de mídia, mas todos dizem exatamente a mesma coisa. Não há qualquer divergência entre eles. Isso é muito fascinante. Minha última pergunta é: como você vê a narrativa dominante? Porque o que ouvimos desde o primeiro dia, e que continuam repetindo várias vezes, é que esta é uma guerra não provocada e uma invasão em grande escala. Por quê? Por quê? Por que você acha que tanta parte da narrativa é construída em torno desses slogans? Porque, novamente, não provocado. Isso, segundo a própria admissão de líderes ocidentais, frequentemente apontado ao longo dos anos, é algo muito, muito provocativo. E sabe, você pode voltar ao Kennan ou ao William Perry, você pode ir dos anos 90 até hoje, houve provocações o tempo todo. Mas por que é tão importante esse não provocado e a invasão em larga escala, como parte, eu acho, da narrativa da OTAN para a guerra? A única maneira de retratar os russos como completamente culpados é falar de uma invasão não provocada, uma guerra de agressão e restringir e focar em um único ponto. E esse ponto é 24 de fevereiro de 2022. Mas é fácil fazer uma linha do tempo dos últimos 10 ou 15 anos e você verá que os russos apenas reagiram a provocações ocidentais. Todo esse espetáculo começou com o início do Maidan e, como o historiador americano Nikolai Petrov descobriu em seu excelente livro, A Tragédia da Ucrânia, direitistas e ultranacionalistas ucranianos do oeste, da Galícia, queriam organizar uma guerra civil caso o Maidan fracassasse. Eles roubaram armas da polícia e da milícia e as levaram para o Maidan, milhares de armas, incluindo fuzis Kalashnikov e tudo mais. Including Kalashnikov, rifles and all that. And this was the beginning of the show. And then after the... E esse foi o começo do espetáculo. Depois, após o Maidan, após o golpe, uma onda de violência varreu todo o país. Eu me lembro do incêndio no prédio em Odessa. As mesmas coisas aconteceram em Mariupol, Zaporizhia e outras cidades. Então as pessoas no leste da Ucrânia sentiram que não tinham mais chance de ter voz política em Kiev. A polícia e a milícia no leste da Ucrânia se solidarizaram com o povo e os manifestantes. Esse foi o início da guerra civil. As milícias do governo ucraniano ocidental e o exército ucraniano colocaram os civis e o povo de Donbas sob fogo. Eles queriam fazer uma limpeza étnica em toda a região, queriam expulsar os nativos russos. E esse foi o começo da guerra civil. Então, ambas as repúblicas, Lugansk e Donetsk, se separaram como o próximo passo. Putin não as reconheceu até 2022, mas é permitido pelo direito internacional se separar, mesmo contra a vontade do governo principal em Kiev. Outro exemplo é Kosovo. Então o que temos é que a propaganda mudou tudo para uma nova narrativa, e os jornalistas acreditam nisso porque querem acreditar. Eles destruiriam suas próprias carreiras se não acreditassem. Esse é o ponto que vejo. E precisamos abrir a discussão e precisamos deixar muito claro o que você faz também, Glenn. Precisamos explicar que essa guerra não começou em 2022. Ela começou em 2014, em fevereiro de 2014, com o golpe do Maidan.
E esse golpe foi orquestrado por diplomatas ocidentais e por países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia. Especially the United States, the NATO and the EU. Existe um poder imenso em poder definir a linha do tempo. Percebi isso, porque fazemos isso ao afirmar que a guerra começou em 2022. Da mesma forma, se você quiser olhar para o Oriente Médio, se disser, o conflito começou em 7 de outubro, uma vez que você consegue definir o ponto de partida, então você define claramente quem é o vilão, quem é a vítima inocente e quem está entrando para corrigir e restaurar a justiça. Isso é bastante importante. Por isso acho que muitas entrevistas que percebo sempre começam, pelo menos quando entram em contato comigo, com "você condena o Hamas? Você condena o Putin?" Eles não começam outras entrevistas assim. Lembro da guerra do Iraque. Não era assim que começavam as entrevistas, tentando descobrir quem você condena, quem você identifica como mocinho ou vilão. É realmente notável. Enfim, Patrick Bab, agradeço muito pelo seu tempo e, por favor, continue com o bom trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, foi ótimo conversar com você. E saudações à Noruega e aos meus amigos na Escandinávia. Obrigado. Thank you.